Hello, hello! Estamos aqui com mais um episódio do nosso Ferro Talk, o podcast do marketing. Bom, primeiramente gostaria de avisar que, se porventura falarmos de marketing hoje nesse podcast, pode ser que aconteça, mas ele tem um outro propósito. Eu não exponho muito a minha vida pessoal dentro do projeto da Ferro, né? O meu Instagram, inclusive, pessoal, ele é fechadinho. Quem está acompanhando o podcast, que me segue no pessoal, sabe um pouco mais da minha vida, da minha caminhada e conhece um pouco mais do meu Deus, mas a grande maioria das pessoas não, embora eu tenha muita alegria de dizer que a minha fé e o meu Deus e tudo que ele me proporciona e todas as promessas dele da minha vida, eu nunca quis deixar isso separado do meu negócio, né? Algo que, religião e a gente não pode misturar. Acho que não. Quando eu consegui estruturar a parte física da Ferro, a nossa sala, que foi uma promessa de Deus na minha vida, a primeira coisa que eu prometi para ele que entraria naquela sala seria um altar. Quem já esteve fisicamente na Ferro sabe que tem um altar na minha mesa, na nossa sala de reuniões, porque eu quero sempre estar olhando para ele, para que eu jamais me esqueça porque eu estou aqui, né? E para que eu não me desvie do caminho, porque um propósito que eu tenho na minha vida é agradar ao Senhor. E nessa minha caminhada de propósito, de conhecer mais a palavra dele e de buscar agradá-lo, por isso eu disse que talvez a gente fale de marketing aqui, mas eu senti no meu coração de trazer essa pessoa para essa mesa, para que vocês também consigam entender, se vocês admiram o meu trabalho, Deus não está separado dele, Deus caminha junto com ele. Então por que eu não vou trazer para o meu podcast? Por que eu não vou falar isso? Só porque ele é o podcast do marketing? Então talvez a gente fale disso, mas nessa minha caminhada de conhecer mais a palavra dele, eu conheci mais a fundo uma mulher, uma pastora, uma professora, uma empresária maravilhosa, e é com muita alegria que ela está na minha mesa. Juliana Cabral, seja bem-vinda, minha amiga querida. Que linda! Já fiquei emocionada. Ai, obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui. A honra é toda minha. Eu conheci a Ju no W2W, né, Ju? Em algumas oportunidades. E, claro, né, ela também é conhecida pelos negócios dela e etc. Mas outro dia eu falei pra ela que, pra mim, ela sempre foi a Ju de Deus. Não sei por quê. Sabe quando você vincula uma pessoa à imagem daquela pessoa que leva a palavra do Senhor? E aí, no começo do ano, quando que começou a minha turma, Ju? Fevereiro. Em fevereiro. Tá, cheguei atrasada, na verdade, porque a turma mesmo, olha como eu já tava com vontade, não é verdade, Ju? Eu já tava com vontade. No começo do ano, tinha começado uma turma, no final do ano passado, de estudo bíblico, que é a turma que eu estou agora, da Ju. E, parêntese, quem me acompanha aqui sabe que sempre que tem o podcast, a minha Bíblia tá ali atrás. E eu fiquei muito feliz, porque hoje, nessa mesa com a Ju, eu tenho a liberdade de colocá-la na mesa. Isso me deixa muito feliz, né? Porque eu não escondo isso de ninguém. Então, ela tá aqui comigo, como está na minha casa, no meu altar, enfim. Então, Deus colocou no meu coração de esse ano ficar mais próximo dele e... Não sei se tem outra maneira, né, Ju, de ficar mais próximo dele do que conhecendo a palavra, né? E aí surgiu o teu curso para mim. Que bênção. A palavra, ela é, na verdade, Cristo. Então, se eu conheço a palavra e eu vivo a palavra, eu vivo Cristo dentro de mim. Então, quando você se propôs a conhecer... Não tem outro caminho que te traz para mais perto do Senhor e te faz mais parecida com Ele do que conhecendo a palavra dEle. Então, como Ele viveu, como Ele agiu, o que Ele fez, como Ele fez. Então, aqui fala tudo, ensina tudo. É por meio dela, né? É verdade. Agora, gente, eu tô quase me formando, né, no curso. Falta a gente... Não sei exatamente quando esse episódio vai ao ar, mas nós estamos gravando agora na primeira quinzena de julho, está acontecendo essa gravação, e a gente teve uma aula agora, nessa segunda-feira, que nós entramos no Novo Testamento, né, que é a parte menor, vamos dizer, da Bíblia. Então, assim, a gente já está indo para o caminho de finalizar. E eu já estou em sofrimento, né, antes mesmo disso. Todas as mulheres que eu pude no meio do caminho trazer para o estudo, inclusive a minha mãe, né, é aluna do estudo, enfim, todo mundo que eu posso, eu indico, porque eu sei a transformação que isso trouxe na minha vida. E
eu indico e agora vai finalizar. E aí eu tô pensando, meu Deus, o que farei da minha vida? Tá? Em relação a isso. A gente tem nossos encontros toda segunda-feira, mas a Ju agora também tá fazendo esse curso de uma outra maneira, né, Ju? Porque o nosso era ao vivo, agora tu vai ter também a opção gravado, né? Eu queria que tu falasse um pouco, assim, como que surgiu essa tua vontade, né, de fazer o curso do estudo bíblico, que tu és uma pessoa que leva a palavra, mas... Porque eu acho que as pessoas têm se elas não sentem essa vontade, mas que elas deveriam, tenho certeza, né, de ouvir a voz, como que a gente faz para ouvir a voz de Deus, porque o que eu sinto hoje com os nossos encontros, embora sejam digitais, enfim, embora seja gravado, mas o que eu sinto é que eu ouço a voz dele, e muitas vezes aquilo que tu traz, porque o estudo ele é muito mais do que... O que tu menos faz é ler, né? O que tá escrito ali. É muito sobre o contexto da fé ali do que tá escrito. Então, quando tu traz, muitas vezes aquilo encaixa pra mim, naquele dia, naquela minha luta, naquela minha semana. Então, eu queria que tu falasse um pouco, assim, como as pessoas podem fazer para ouvir a voz de Deus e o que te fez, o que tu sentiu no teu coração de montar o estudo bíblico. Conta um pouco pra gente disso. Tá, eu vou falar um pouco sobre como eu comecei a ideia, tá? Quando eu já sou pastora há alguns anos e eu dirigi igreja, estava à frente, então sempre falei da palavra de Deus. Essa foi a minha rotina, assim, de mais de décadas. Bom, e eu vi que nesses últimos tempos, começou de um grupo de amigas que tinha vontade, que queria ouvir mais sobre Deus, conhecer mais, e às vezes o pouco tempo que eu estava e alguma coisa que eu falava, eu via que despertava, e elas começaram a pedir. A gente quer saber mais, quer ouvir mais, e eu criei um grupo ali, que a gente dá o nome de célula, né, que é um grupo para eu compartilhar um pouquinho. Então sempre eu trazia um tema que tivesse... assim, mais atual para elas e conectava a palavra. São mulheres empresárias e que talvez estivessem passando os mesmos desafios que eu, não só na empresa, mas em casa, na família. Bom, e daí eu fui vendo que as pessoas que não estavam nesse grupo tinham muita vontade. Esse grupo também, mas outras pessoas tinham vontade de conhecer mais de Deus, de entender melhor a Bíblia. Então eu comecei a receber muitos pedidos. Ju, eu quero entender, eu quero ler e não consigo. Porque quando você abre a Bíblia, dependendo do que você abre para ler, ela tem um contexto. E se você não entende nada, tu não consegue continuar. Realmente, vai precisar de ajuda. E as pessoas queriam ler e não conseguiam, não entendiam. Então começaram a pedir essa ajuda. E também queriam esse suporte para compreender, queria ter talvez uma disciplina, né? Porque se deixar à vontade, às vezes a pessoa lê um versículo, bate uma foto ou faz o devocional, vamos dizer assim, né? Que eu super apoio, indico para todo mundo fazer, mas falo, o teu devocional, ele não pode ser teu tudo. Ele tem que ser uma das formas de te aproximar de Deus. Talvez para quem não tenha ainda o hábito de ler, de compreender, né? Ele pode ser um caminho, mas ele não pode ser teu tudo restrito a ele. Então, sempre incentivei que as pessoas tivessem a proximidade com a palavra. E eu fui vendo que era mais sério do que eu imaginava. As pessoas não conhecem a palavra. Começando pelo meu marido, eu falava assim para ele: vida, olha só, sabe aquela história de Davi e Golias? Poxa, pra mim, eu ouvi isso quando eu era da escola dominical, era criança. E ele falava, não. Como assim? Tu não conhece? Então eu comecei a perceber que a maioria das pessoas não conheciam a Bíblia. E foi uma forma, eu consegui alcançar essas pessoas, transmitir a palavra de Deus. E além do teórico, que eu sempre falo nas aulas, tu sabe? Se eu for uma professora só teórica, tá tudo bem. Eu vou te ensinar o que tá escrito, a história, tudo bem. Mas eu levo uma responsabilidade muito grande como pastora de ser um canal, um instrumento de Deus. E cada aula tem um mover do Espírito Santo. Ela não se baseia só num conhecimento teórico, né? Você sabe, cada aula... assim, o Espírito vai conduzindo de uma forma que aquelas pessoas que estão ali naquela aula, que estão ouvindo, de alguma forma elas são tocadas, não só para nutrir, né, o intelecto,
mas elas são curadas, elas são transformadas, elas são libertas pelo poder da palavra. Então, quando eu percebi que era necessário ensinar, pegar na mão, caminhar passinho por passinho, e eu vi que eu tinha o dom de Deus, essa didática, a facilidade de pegar um texto complexo e deixá-lo tão facilitado a ponto da pessoa já aplicar na vida após a aula. Então eu percebi que isso era um dom de Deus para mim, né? Que tem muitas pessoas que têm conhecimento, mas não têm essa habilidade e esse dom. Então eu coloquei em prática e comecei a trazer isso para as pessoas. Bom, eu sempre falo, o relacionamento com Deus. A gente não consegue de um dia para o outro. A gente não consegue amar aquilo que a gente não conhece, né? Não consegue. E de um dia para o outro, ninguém se forma e se torna especialista em nada. Apesar de ter uns cursinhos aí, às vezes 4 horas te promete ser o expert em alguma coisa, mas normalmente não é assim que funciona. Tudo tem um tempo de dedicação. A mesma coisa é o relacionamento com Deus. Se você, Tami, estiver passando por um lugar e você ouvir a voz do teu marido na sala do lado, na hora você não vai parar e... Opa, meu marido tá aqui. Você não vai fazer isso porque tu ouviu a voz, tu reconheceu. Por quê? Porque você se relaciona com ele todos os dias. Agora, se você passar por um lugar e um estranho falar, nada faz sentido pra você, porque você não tem relacionamento com ele. A mesma coisa o Senhor. Muitas pessoas querem como um delivery. Deus, fala comigo agora, por favor. 30 minutos eu tenho no máximo, tá? Que é o tempo de entrega. Vem e fala comigo. E os outros momentos? E qual o relacionamento que eu estou construindo com esse Deus? Eu não posso só querer dele, querer o benefício do rei, como Vasti, que ela só quis o benefício do rei, mas quando ela teve que estar na presença do rei, ela falou, não quero. Eu quero ficar aqui curtindo, eu quero a minha festa, eu tô aqui no meu ambiente, tá tudo ótimo aqui. Eu preciso desejar todos os dias esse relacionamento, nutrir todos os dias esse relacionamento, para que quando ele falar comigo, eu poder ouvir. Eu tenho várias alunas que falam assim, ai Ju, você fala que Deus falou contigo assim, ai eu vejo quanto Deus fala com você, eu queria tanto sentir isso, eu falo, Deus tá falando com você. Basta você começar a criar mais vínculo, mais relacionamento. E você vai conseguir reconhecer essa voz. A voz dele. Então, tudo tá baseado no quanto eu conheço, o quanto eu me relaciono, o quanto eu me dedico para ele, para que eu possa realmente ter intimidade. Tem vários níveis de intimidade, né? Tem aquela amiga que você, aquela pessoa que você não tem coragem de dar um toque pra ela. Se ela tá fez uma coisa que não foi legal, ou se ela tá falando uma coisa, não consegue. Você fica ali quietinha, falar, eu não tenho tanta intimidade assim. Tem aquela que você já consegue dar um cutucãozinho, e tem aquela que você fala, amiga, né? Olha só, aconteceu isso, não foi legal isso, ou eu preciso de um sapato, manda aí. Por quê? Porque é o nível de intimidade que você tem. A mesma coisa o Senhor. Tem pessoas que conhecem o Senhor só de ouvir falar. A Ju fala sobre ele, mas eu não conheço, eu não me relaciono. Tem pessoas que conhecem que tá aqui lendo, mas é só de vez em quando, uma coisa rasa. E tem pessoas que mergulham. Mergulham. É aquela passagem da Bíblia que fala que você só pisa, molha só os pés até o tornozelo, aí você vai entrando nas águas, e as águas vão até o teu joelho, e você vai entrando mais um pouco, e ela vem até aqui, e daqui a pouco você mergulha. Esse é o nosso relacionamento com Deus. Quanto mais eu mergulho, mais eu tenho dele. Quanto mais eu me dou, mais eu tenho dele. É um relacionamento. É isso. Alguém já me viu em algum podcast que eu não falo? Estamos num podcast que eu só ouço, gente. Que isso? Não, gente, essa mulher falando, não, sem condições. Ela é assim no nosso curso, na nossa aula. Mas em todas as vezes que eu sentei contigo, todos os cafés, assim, Ju, sério, tu é muito especial. Não porque tu tá aqui na minha mesa, mas é porque eu acho isso mesmo. E eu te digo que tu foi muito importante no meu processo de deixar de ter uma relação rasa com o Senhor. Tu foi essa pessoa pra mim, assim. E eu sou muito grata por ter ouvido a voz dele, mesmo que eu não fosse na época tão conectada, mas por ter ouvido a voz dele lá atrás e ter me inscrito
no curso. Porque eu falo do curso especificamente, além de, né, eu caminhar com a Ju, em alguns momentos a gente se encontrar, mas nós não somos amigas próximas, ela não vai na minha casa, eu não vou na casa dela. Então não é assim que ela me alimenta da palavra do Senhor. Realmente é ali, né, pelo estudo. O restante é consequência porque a gente se dá bem. E eu poderia elencar de verdade mais de 100 coisas que eu guardei profundamente no meu coração, que eu aprendi na nossa caminhada juntas do estudo. Mas a principal, com certeza, foi quando eu entendi que as maiores guerras, os maiores desafios que eu enfrentaria na minha vida não seriam carnais, seriam espirituais. Eu só consegui entender isso quando eu deixei de ser imatura espiritualmente. Quando eu parei de achar que os maiores problemas que eu tinha eram as briguinhas de WhatsApp. Ou quando eu quero dar um preço de uma coisa e o cliente quer pagar outra. Ou quando eu tenho uma rápida desavença com alguém da minha família. Ou quando eu tenho um problema com um funcionário dentro da minha empresa. Eu comecei a entender que os desafios espirituais e como que a gente lida com isso é o que faz nós sermos fortes todos os dias. Porque os desafios espirituais, muitas vezes, é o que fazem você sentar com uma amiga e falar mal do seu marido. E aí é aquela sementinha do mal que é plantada ali. Aí você fala com a sua amiga sobre isso, aí depois você repete isso pra quando você encontra com a sua mãe. E aí você vai indo e daqui a pouco você tá inundada de uma coisa, um ponto ruim que você escolheu falar do seu relacionamento e você vive naquilo. E é essa porta que o maligno quer. Então, assim, eu saí desse raso de que a vida é isso, sabe? É tão profundo. Eu que sou uma pessoa que dificilmente não tenho palavras para explicar. Eu geralmente tenho as palavras para explicar. Eu não consigo dizer assim exatamente o que essa transformação trouxe. Mas sair dessa imaturidade e começar a entender que tem coisas tão pequenas que a gente coloca tanta energia. E eu não tô aqui falando isso porque, olha só, agora como é que é? Tá evoluída. Não é sobre isso. É realmente dar atenção ao que precisa, né? Uma aula que me marcou muito, não seja a Jezabel da sua casa. Então, assim, essa aula me deixou, muito marcada. Porque seja a mulher que constrói, não aquela mulher que inflama, aquela mulher que fala para ele, não, vai lá, briga mesmo, resolve mesmo. Não seja essa mulher, seja aquela mulher que constrói, aquela mulher que às vezes recebe um tapa, não literalmente, né? Mas assim, numa conversa, recebe uma alfinetada e devolve com o quê? Com amor. Porque você repreende aquela maldade dentro da sua casa. Você vai lá e você coloca amor em cima do que... Porque muitas vezes a manifestação do ruim, do inimigo, ela também está no outro. Então, às vezes, ela pode vir através do seu marido. E você, como o esteio da casa, que é a mulher, vem e... Não. Aqui não. Aqui tem Deus, aqui tem a palavra. Como que eu ia repreender o mal se eu era imatura? Se eu não tinha clareza, como é que você repreende algo que você não reconhece? Exatamente. E hoje, finalizando o curso, eu reconheço. Eu reconheço no comentário. No comentário, numa palavra, eu reconheço no olhar. Sabe? E eu aprendi também a sentir o Espírito Santo. Porque, né, a Ju ensina pra gente, é o cabo do Wi-Fi. Imagina assim, você está conectado através do quê? Através do Espírito Santo. Sabe aquela... Quando a gente fala assim, eu tive um insight, eu senti isso, eu percebi, veio na minha cabeça. O sexto sentido. Tem nome. Espírito Santo. Então, assim, eu sou profundamente grata e uso essa mesa e uso a minha audiência, que não é enorme. Se uma pessoa vê esse podcast e sentir no coração dela, através do teu estudo, ou através de qual estudo for, mas que ela busque a palavra e que ela consiga ser minimamente transformada, como eu fui, eu sou eternamente grata. E eu penso muito, porque a palavra do Senhor, às vezes, quando a gente vai trabalhar com... tem todo o teu tempo ali colocado,
né? O estudo, gente, é extremamente profundo, o contexto histórico, o contexto geográfico, tudo que a Ju explica são horas, gente, são muitas horas, a gente fica toda segunda ali, 2 horas, enfim, e, né, o curso gravado também tem horas ali de gravação, mas as horas de gravação não são nada, imagino eu, perto das horas de estudo para compilar aquilo em 2 horas de gravação. Então, assim, eu tenho pensado muito nisso e nesse ponto até entra um pouco da minha percepção de negócio e de marketing sobre as coisas. Que, às vezes, as pessoas fazem hater também em cima disso, sabe? A pessoa tem o curso e aí ela cobra por isso. Gente, como que não vai fazer? E outra coisa, né? Quem te segue, a quantidade de pensamentos, de palavras que tu traz gratuitamente. A pessoa, se ela te seguir no Instagram, todas as consagrações, tudo que a gente traz ali quando inicia o mês, né? As próprias células, quantas células? As que eu já fui e as que eu já vi, que tu vai... Quantas pessoas tu tira do raso e dessa imaturidade com uma palavra? Então, assim, o estudo, ele é algo mais aprofundado. E agora, falando em termos de negócio, mesmo como eu estava falando, é algo tão lindo, tão estruturado. E antes de começar o podcast, estava conversando aqui, eu, a Ju e o Marlon, que também, né, que é dono aqui da estrutura do podcast, e ele também é bem cristão, como nós. E a gente estava falando, por que muitas vezes a mulher, tudo bem pagar por um curso de automaquiagem? Eu não tô falando que não é pra pagar, tá, gente? Paguem um curso de automaquiagem, é maravilhoso, eu já paguei também. Mas tudo bem pagar por um curso de automaquiagem pra gente arrumar o externo. E não faz sentido pagar por um estudo bíblico? Que a transformação é de dentro pra fora. Então, também a gente tem que saber aonde que a gente também investe tempo, energia, dinheiro, né? Então, eu acho que é muito transformador, assim, Ju, e eu acho que esse curso que tá, né, que tá agora, enfim, nem sei se tem vaga, se não tem, gente, isso aqui não é pra vender o curso, tá? Eu tô trazendo a transformação que ele fez na minha vida, né? Eu sou muito grata. Sabe que, de tudo que você tá falando, assim, nós temos a oportunidade de tomar uma decisão todos os dias. Todos os dias a gente toma decisões. E você pode escolher viver no raso, e tá tudo bem. Você escolhe viver guiado pelas suas emoções, manipulado pelo ambiente, você pode escolher. Mas a partir do momento que você toma uma decisão de se aprofundar em Deus, de ter experiências com Ele, de buscar a vontade dEle, a tua vida é transformada. Sabe que ontem eu estava dando uma aula para uma comunidade e estava falando sobre a tentação de Jesus. Porque Jesus, ele foi enviado por Deus e ele enfrentaria muitos desafios. Ele teria oposições de dentro da igreja. Ele teria aqueles que ficariam usando a lei para ficar alfinetando Jesus. Ele fazendo bem e os opositores se levantando contra o bem que ele estava fazendo. Então ele passaria muito por isso. Ele teria que encontrar no caminho dele muitos demônios, muitas pessoas possessas, muitos enfermos, muitos, incontáveis enfermos. Ele teria que enfrentar talvez uma das dores mais intensas que alguém pode enfrentar, que é um dos seus melhores amigos te negar. E um daqueles que você escolheu para estar do seu ladinho, andando contigo, te trair. Ele teria que enfrentar tudo isso. E para ele estar preparado para o segundo nível, para ele estar preparado para esses momentos, o Espírito, aqui em Mateus 4, vai falar que o Espírito, e tá com letra maiúscula, é o Espírito de Deus, não é um demônio, é o Espírito de Deus, vai levá-lo para o deserto para que ele seja tentado pelo diabo. E quando ele chega no deserto, e ele tá ali 40 dias, 40 noites, sem comer. Jejum. Que ele sente fome. O inimigo se levanta contra ele e vem tentar. E todas as tentações, quem quiser ler melhor depois, todas as tentações, Jesus vence dizendo assim, está escrito. E ele fala de uma passagem, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus, que está em Deuteronômio 8.
ele vence aquela tentação com a palavra de Deus. Depois da segunda tentação ele fala, não tentarás o Senhor teu Deus, que está escrito em Deuteronômio 6. Ele fala, está escrito, ele vence com a palavra de Deus. E depois ele fala, somente ao Senhor adorarás e a ele prestarás culto, que está em Deuteronômio 6 também. E quando ele termina de responder o inimigo, se ele não conhecesse, eu falo assim, ó, se ele não conhecesse a palavra de Deus, ele teria que ficar se justificando, se defendendo. Como que ele iria reagir? Como que nós vamos reagir se nós não conhecemos a palavra de Deus? Quando eu não conheço a palavra de Deus, eu não sei a minha identidade, eu não sei quem eu sou em Cristo. Então, eu vou ter que usar as minhas armas. Quais são o meu conhecimento? Eu vou ter que me defender. Eu vou ter que usar aquilo que eu tenho de estratégia humana para sair dos meus problemas. A partir do momento que eu conheço a palavra de Deus, eu não preciso mais disso. As lutas são espirituais, logo eu preciso usar armas espirituais. E quando Jesus ele faz isso, fala aqui bem no finalzinho da tentação, que quando ele responde com a palavra, o diabo se retira e os anjos o servem. Tem áreas da nossa vida que nós estamos presas. E eu falo, enquanto você reagir com as suas emoções, o diabo vai estar ali presente. Tô aqui. A partir do momento que você começar, e desculpa... A lutar espiritualmente. Desculpa falar assim, o diabo, parece que você fala, meu Deus, não fala esse nome. Eu sei quem eu sou na palavra, eu sei que eu tenho autoridade, eu posso falar o nome dele, posso falar, sai daqui. Porque eu sei quem eu sou na palavra de Deus. O que o Senhor nos chamou? Ele nos criou a imagem e a semelhança dele. Ele pegou assim, ó, pensa, aqui é você. E aí ele pega um pouco da autoridade dele e coloca aqui. Aí ele pega um pouco da sabedoria dele e coloca aqui. Aí ele pega o poder dele e coloca aqui. Aí ele pega a unção dele e coloca aqui. Tudo. E criou você. A imagem e a semelhança dele te deu o poder de multiplicar e dominar. A partir do momento que você sabe disso, você já não vai mais para suas lutas da mesma forma. Você não vai enfrentar os seus desafios da mesma forma. Foi o que você falou. Você começa a entender que é espiritual. Ah, Ju, então você está espiritualizando tudo? Sim. Tudo. Tudo. Porque se você tem um problema no teu relacionamento, saiba que ele não começou ali para que você aprenda a lidar com os problemas. Não, é o teu inimigo sim no mundo espiritual falando, eu vou destruir esse relacionamento. E aí se você olhar pro teu marido e falar assim, olha, vamos resolver aqui, eu vou engolindo, vou empurrando com a barriga até quando der. Não vai dar. Porque o inimigo tá falando, ela tá ficando cansada. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui que ela não gosta. Ah, deixa eu colocar só mais uma setinha aqui que ela vai... Agora, a partir do momento que você olha e fala assim, peraí, por que o inimigo tá tocando o meu relacionamento? Será que Deus não tem um chamado para nós como casal? Será que realmente não tem grandes coisas pra gente viver e ele tá atacando aqui que é pra eu não viver a promessa de Deus? Então como eu preciso me posicionar? Aí eu conheço a palavra. Na Bíblia tem mais de 8.800 promessas. Promessas são verdades sobre você. E aí você tem a escolha de dizer, eu tô cansada. Ah, isso aqui nunca dá certo. Ah, a minha vida é uma desgraça. Ah, esse filho que é um saco. Ah, essa casa que tá sempre bagunçada. Tudo sobra pra mim, eu tenho escolha. Ou eu posso abrir a minha boca e cumprir o que a palavra fala, que tudo que sair da minha boca vai se realizar. A palavra que sair da tua boca não voltará vazia, mas cumprirás aquilo que ela foi enviada. Então saiu da tua boca toda essa maldição aqui, se prepara, porque foram sementes que vão dar frutos e você vai colher. Vai colher mesmo um filho que não dá certo, vai colher uma casa destruída, bagunçada, vai colher, porque são frutos, sementes que você está lançando. Agora, quando eu entendo que tem mais de 8.000 promessas para mim, eu vou todos os dias, é difícil, mas eu vou todos os dias dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Maior é o que está em mim do que aquele que é contra mim. Eu tudo posso naquele que me fortalece. 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. E eu vou falando. Ai, minha vida financeira tá apertada. Mas o Senhor falou que se eu quiser e eu ouvir, eu vou comer o melhor dessa terra. Então deixa eu ver o que Deus tem pra mim. Eu vou seguir o que o Senhor tá me mostrando. Quanto mais eu conheço a palavra... menos medo eu tenho. Quanto mais eu me alimento dela,
menos o eu se manifesta. E mais Cristo vive em mim. Que eu diminua para o Senhor crescer. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque quanto mais eu conheço dela, menos espaço tem para o meu eu se manifestar. Você entende como é importante a pessoa? Não é porque eu vendo o curso, não é porque eu ofereço o curso, mas é que eu sei que isso aqui, aliás, o que eu cobro é simbólico. Porque o que a palavra vai causar na vida dessa pessoa é transformador. Talvez a reação do dia a dia está comprometendo uma história. E um ato de conhecer a palavra vai transformar o fim dessa história. Vai escrever uma nova história. Eu falei, uma história escrita pelo dedo de Deus. Uma nova história. Então, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Talvez você sendo você. Mas eu sempre fui assim. Ai, mas eu nasci nessa família, mas eu tenho esse signo. Ai, mas é porque eu sou assim mesmo. Eu falo, porque eu... Você querendo que justificar o seu eu, vai te manter nesse lugar e aprisionada. E cada dia mais vai te escravizar. E a pessoa acha que tá arrasando, tá? Só pra... E você vai vivendo... Eu sou assim, eu sou dona de mim. Faço como eu quero. E a pessoa cada vez mais vai vendo a sua vida destruída. Ou vai alcançando só méritos pra si. Mas nunca vai se encaixar no plano de Deus. E eu vou dizer uma coisa, não tem lugar de alegria, de felicidade, de prazer, que não seja o lugar onde Deus determinou para você estar. Quando você está no lugar onde Deus te colocou, você é a pessoa mais feliz da terra. Então eu conheço a verdade, eu conheço a palavra de Deus, ela me instrui, ela é como a minha munição. Então eu me deparo com os meus desafios e eu rebato com ela. Quando a gente pode falar bem mais profundamente sobre essa tentação de Jesus, mas quando o inimigo foi oferecer coisas, ele foi estratégico. Primeiro, ele tá com fome, eu vou oferecer aquilo que é o suprimento. Oferecer aquilo que vai passar, vai resolver o problema instantâneo, mas vai roubar a promessa. Vai roubar aquilo que Deus quer fazer na vida dele. Às vezes o inimigo nos oferece coisas instantâneas e a gente quer o instantâneo. Mas isso está nos tirando do caminho da promessa. E eu só vou saber se eu conhecer a palavra. Se eu não conhecer a palavra, eu vou ser facilmente roubada, confundida e vou deixar de viver o que Deus tem para mim. Quando o inimigo vem falar para ele assim, se lança desse monte, os anjos não vão estar lá para te buscar? Imagina Jesus pensando assim, se eu não me lançar, vão dizer que eu não confio no meu pai. Se eu me lançar, eu vou estar indo contra a palavra. O que eu faço? Eu opto pela palavra. Se ele não conhecesse a palavra, talvez ele ficasse tentado ali a provar que ele confiava no pai dele. Ai, se eu não for, o que vão dizer de mim? Ai, se eu não beber esse vinho aqui, todo mundo tá bebendo, o que vão dizer de mim? Ai, se eu não dançar essa música, o que vão dizer de mim? Porque eu sou a quadrada, eu sou a chata. Ô, Ju, e parênteses, né, pra essa parte. Uma coisa que hoje eu tenho muito claro na minha vida é que eu tomo as minhas decisões entendendo o seu agrado ao Senhor. Então eu não preciso mais ficar preocupada com o que vão achar ou o que vão falar. Ele conhece meu coração. Então, mas isso só é possível porque eu tenho uma intimidade com ele. E algo que eu tenho... Porque a gente muda muito o nosso olhar, né? Quando a gente começa... Sabe quando as pessoas falam, ai não, agora tá espiritualizada, agora é beata, agora é crente, agora virou crente. Ai, gente, assim, ó, eu ouço isso com uma determinada frequência, mas eu não ligo. Assim, é algo que eu até fico feliz, então estão vendo, penso eu, né? Então, porque um dos pontos é levar a palavra. Por que não levar? Por que não testemunhar? Por que guardar só pra mim? Não é verdade? Se eu posso, e a gente tá aqui nessa mesa agora, isso é um exemplo disso. Se eu posso levar para mais pessoas, por que eu vou guardar? Então, assim, porque sabe o que o inimigo quer? Que eu guarde. Porque quanto mais eu guardo, menos eu alcanço outras pessoas. Quem não tem, meu ponto de vista, estou aqui falando com alguém que sabe muito, imensamente mais do que eu, mas o meu sentimento, se eu estou
no movimento manada, se eu estou rasa, se eu não tenho relação, é isso que o inimigo quer. Ele não quer que eu esteja conhecendo. Por isso que quando uma pessoa se coloca a começar a conhecer a palavra do Senhor, aí ela vai ver o que é batalha na vida dela. Lembra a história do muro que eu contei? Vou contar agora. De um lado do muro estão os anjos do Senhor. Do outro lado do muro estão os demônios. E a pessoa está sentada lá em cima do muro, olhando para os dois lados. O lado dos anjos do Senhor tá, vem pra cá, desce, vem desfrutar das bênçãos. Olha, tem um bom futuro pra você, vem, vem, vem. E aí a pessoa olha, estão fazendo uma boa propaganda. Ó, vamos ver o outro lado, Uhum. E o outro lado, todo mundo, os demônios. Aí ele, ô demônio, por que você, o outro lado ali tá gritando, me chamando e vocês estão aí, não estão nem preocupados com a minha vida, eu não tenho valor? Vocês não querem me ganhar? Aí o demônio fala, ô querido, o muro é nosso. Você já tá no muro, você já é nosso. Muitas pessoas estão em cima do muro, em várias áreas da vida. Enquanto você tá em cima do muro, você já é do inimigo. Isso que mas o inimigo, meu Deus, talvez as pessoas não vão entender tanto, mas eu quero te explicar. Se o teu casamento tá em cima do muro, o fim dele é a destruição. Se sua vida profissional tá em cima do muro, aquela pessoa que não sabe se vai, se não vai, que tá infeliz, que não sabe o que fazer, a decisão que tem que tomar, o final é o fracasso. Se a tua vida espiritual tá em cima do muro, o final também é o fracasso. Porque você precisa ser uma pessoa posicionada. Ser posicionado nos dias de hoje, tem muita gente que fala assim, porque né, a mulher não hoje... Não é ser a empoderada. Não é só a empoderada, não. Ser posicionada é ter clareza de quem você é, do que você quer pra tua vida. Então eu tenho clareza que se eu tô num ambiente, que esse ambiente ele não é favorável, ele não está sendo... ele não tá me alimentando em nada... Pelo contrário, ele tá denegrindo a minha imagem, ele tá me fazendo mal. Eu não preciso estar nesse ambiente e eu tenho clareza disso. Não preciso ficar em cima do muro. Mas se eu for embora, o que vão dizer de mim? Porque as minhas amigas estão aqui. Eu tenho clareza de quem eu sou e a escolha que eu fiz de não estar em cima do muro. E existem pessoas que precisam se posicionar. Porque enquanto você não se posicionar em todas as áreas da tua vida... Você já tá assinado o contrato do fracasso. Só tem dia e hora para chegar, mas tá assinado. Então, o Senhor nos chama para que a gente se posicione. Jesus, ele foi posicionado, mas não para provar que ele era bom, para provar que eu tô na razão, nem para mostrar que ele é... Não. Ele se posicionou para cumprir a palavra. Vai ter momentos que a gente vai ter que se posicionar um pouco mais firme, para realmente colocar fim nas coisas. Mas a palavra de Deus basta. A palavra de Deus basta. Se tem mais de 8.000 promessas, eu tenho resposta para tudo. Resposta para tudo. Para todos os desafios que você enfrentar, tem resposta aqui. Se você conhecer, você vai ter resposta para tudo. Então tá na hora da gente sair dessa superficialidade. Às vezes tem pessoas, e eu lido com pessoas que estão na igreja há mais de 10 anos e que não conhecem nada da palavra de Deus. Eu falo, como você não conhece? É como se você tivesse um equipamento desligado por 10 anos. Tá, mas eu comprei aquele equipamento, aquela lavadora, aquele micro-ondas, só pra deixar de enfeite. Cristão do IBGE. Só aparece no censo. Censo. Quem que você é? Cristão? Quem que você é? Católico? E eu falo, cara, você tem aqui a tua instrução, teu manual de vida. E você não utiliza. Como assim? Então as pessoas estão vivendo na superficialidade. Casamentos superficiais, profissões superficiais, relacionamento com Deus superficial.
Eu tava terminando de falar e eu lembrei de uma coisa agora. Eu procurei a Ju há uma semana, mais ou menos, umas 2 semanas, e mandei assim pra ela uma mensagem. Eu fiquei muito impressionada com a maneira como tu me respondeu. Sempre me ensina alguma coisa. Era só ela falar, faz o jejum, mas ela não. Ela já me trouxe pra outra linha de raciocínio. Eu tenho uma promessa, né, de Deus pra minha vida, enfim, que não tem por que eu trazer aqui especificamente. E eu sinto que eu ainda preciso, enfim, tenho pedido muito, mas quero pedir mais ainda. Aí eu pensei assim, fiz uma aula do estudo bíblico minha, que estava atrasada, uma aula que eu havia faltado, que era de Daniel, e aí apareceu o jejum de Daniel. Quem não conhece, procure aí, são 21 dias de jejum. E eu peguei e pensei assim, senti no meu coração de fazer o jejum. Só que, de alguma maneira, eu estava fazendo jejum só pra vocês pensarem, quem tá ouvindo o podcast, o quanto às vezes ainda, mesmo conhecendo, imagina que você não conhece a palavra, mas às vezes ainda mesmo conhecendo, mesmo estudando, às vezes a gente ainda toma uma decisão, mas ainda pelo sentido que não exatamente como deveria. Porque eu mandei uma mensagem pra ela, falei, Ju, você sabe que eu tenho, né, essa promessa, eu tenho esse desejo na minha vida. O que eu pensei? Pensei em fazer o jejum de Daniel. O que você acha? E aí ela me respondeu. Ela falou assim, eu acho que... Ela falou assim, o jejum de Daniel vai ser uma maneira de você estar mais próxima dele, mais próxima do Senhor. É como se você tivesse... encontrando, né, uma maneira realmente espiritual de estar mais próximo. Mas não é uma coisa pela outra. Não é o jejum pelo que você quer. Então eu faço jejum, fico 21 dias em jejum e aí vai acontecer o que você quer. Não é assim. E aí eu fiquei pensando, realmente, no fim das contas, tinha um pouquinho de mim que estava pensando em fazer como se fosse uma troca. E eu abro isso pra gente entender que olha como, muitas vezes, a carne grita. Mas, Tami, muitas pessoas pensam, e não é por mal que você pensou isso, é por, às vezes, falta de conhecimento. Porque quando eu te expliquei, você entendeu. Peraí, então jejum não é para pedir, o jejum é para me aproximar. Às vezes, por falta de conhecimento. Nós estávamos falando antes. A palavra fala que o povo está perecendo, está sendo destruído por falta de conhecimento. A palavra ensina sobre o jejum. Aqui, por que você acha que Jesus estava tão forte? 40 dias. Espiritualmente. Porque ele estava em jejum. Ele estava completamente em consagração. Praticamente não tinha nada da carne dele ali para falar. Só o Espírito. Então, quando a gente conhece a palavra, ela vai nos direcionar em tudo. E que bom que a gente... Nem todo mundo gosta de me perguntar, porque sabe que eu vou responder assim, né? Eu não vou passar a mão na cabeça, já vou dar logo a resposta séria, né? Mas, quanto mais eu conheço, mais eu tenho caminho. Que bom que a gente tem pessoas que podem nos instruir. Assim como você teve a dúvida e me procurou e você teve alguém que te deu esse suporte, porque no meu curso eu também me disponibilizo para as pessoas que fazem um curso comigo, tirar dúvidas, me questionar, pedir oração, eu dou essa proximidade para quem é meu aluno. Mas eu também tenho. Tem momentos que eu também passo meus desafios. E eu tenho as minhas autoridades espirituais. As pessoas que me cobrem em oração, que estão comigo. Quando eu faço um jejum, eu faço o jejum junto com a minha igreja. Porque ele também vai me cobrir, o meu pastor, a minha autoridade espiritual. Então, que bom que nós temos pessoas em que nós encontramos também essa direção. Mas tudo está aqui, eu falo sempre. Quando você tiver uma dúvida, ou quando alguém te falar alguma coisa, você vem e vê se está na palavra. Tá na palavra de Deus? A resposta tá aqui. Pode fazer. Pode seguir, porque vai dar certo. Não tá na palavra de Deus, fala, obrigada, segue e vai cumprir. Porque aqui, a direção tá aqui. Eu não tenho direito. Não tenho direito. Os fariseus eram hipócritas. Eles conheciam isso aqui de trás para frente, de frente para trás. E eles usavam ao favor deles. É aqueles que falavam, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço.
Eles queriam cobrar, colocar julgo, dizer, olha só, eu conheço a lei, a palavra e você tá fazendo errado. O prazer deles era esse. Ih, tá cheio de fariseu, gente. Eles ficavam no caçando, dia de hoje. caçando, procurando quem tá fazendo errado pra gente botar o dedo e apontar. Eu não tenho direito de usar a palavra a meu favor. Eu não tenho direito de interpretar a palavra a meu favor. Então, porque eu gosto de tomar uns goró de vez em quando, então aqui tá falando, não se embriagueis, mas pode beber. Eu não tô falando que tomar uma taça de vinho com teu marido de noite é pecado, não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que eu posso usar a palavra, um texto. Eu ia falar agora, Ju, fala aquilo que você falou na última, do texto do contexto, é muito bom. Um texto fora do contexto é um pretexto. Eu sempre falo isso. As pessoas usam, até os haters aí, quem quer atacar, ele vai usar um versículo completamente fora do contexto para criar um pretexto, para dizer aquilo que ele quer. Isso é grave. Ju, como você lida com os haters? Manda o coraçãozinho, tá tudo certo. No interior, no fundo, mais profundo, a gente que faz o bem, é muito difícil lidar com uma pessoa que não entende isso e que ela não faz, mas ela tem o prazer de te atacar pelo que você tá fazendo. Então, normalmente, as pessoas que vêm e falam às vezes até conhecidos, tá? Às vezes até conhecido com o próprio Instagram deles, que é pra eu saber quem tá fazendo. A pessoa é uma pessoa mundana, esculachada, não faz nada de Deus, não fala de Deus pra ninguém, pelo contrário, uma pessoa amarga, infeliz, e te critica, te afronta por tu estás fazendo bem. Então isso assim pra mim, eu falo, meu Deus, o que essa pessoa tá ganhando em me acusar ou me julgar se ela não tá fazendo nada? Mas em contrapartida eu conheço a palavra. E o homem mais maravilhoso que já existiu foi atacado o tempo todo. Curou no sábado. Isso aí tá fazendo pelo demônio. Isso aí não é de Deus, porque Deus falou que não era pra curar no sábado. Tudo o que ele fazia. Os discípulos estão comendo e não estão lavando as mãos, porque é uma regra fazer o ritual. Jesus, ele sempre teve que lidar com aqueles que não viviam, mas apontavam. Não viviam, mas apontavam o tempo todo. Então eu oro, eu peço para Deus estabilidade para continuar, porque quando, na imaturidade de lidar com isso, a primeira vontade é falar assim, não vou fazer mais, porque eu tô fazendo bem e as pessoas não estão vendo. Mas eu olho para todos os frutos. A Bíblia fala que para você reconhecer o joio e o trigo, deixa os dois crescerem, deixa. Quando crescer você vai ver e falar, esse aqui é o trigo, esse aqui deu fruto. Esse aqui não é nada, corta e lança fora. Então eu vou olhando para tudo que eu produzo, e aí eu vejo um testemunho, eu vejo um casamento restaurado, eu vejo um sonho realizado, eu vejo uma pessoa começando a servir a Deus, e eu vejo o que o fruto do meu trabalho tá gerando. E aí é o que me mantém de pé todos os dias, o fruto que me alimenta. E aí a gente também pensar, né, Ju, o quanto às vezes essa angústia que pode vir, ou até tristeza, a gente pode chamar de, poxa, faço e, né, olha, isso também é o que o inimigo quer. Se desestabilize, então eu busco muito... Semana passada aconteceu uma coisa que em outras épocas da minha vida iria me doer muito mais. Uma situação, enfim, que eu recebi um áudio que uma pessoa me encaminhou, enfim, de outra pessoa, que a pessoa fez uma crítica em relação à minha agência, em relação ao meu trabalho, e ainda fez um trocadilho que era muito caro, e, enfim, é que a ferro mete o ferro, olha só, uma coisa... E aí, a hora que eu ouvi aquilo dali, primeira reação... Gente, quem essa pessoa acha que é? Aí depois eu dei uma segurada. Gente, isso é o inimigo tentando me desestabilizar. Porque pensa comigo, a pessoa não me conhece, nunca me viu pessoalmente, nunca sentou na minha mesa, não conhece o meu trabalho. Sabe o que ela conhece de mim? Provavelmente um portfólio meu com um valor de contrato de 5, 7, 10 mil reais, que deve ter de alguma maneira chego nela que não era pra ela, que alguém passou, e aí ela... tomou virou uma verdade absoluta, e veja que a pessoa nem tem
E não tô usando isso aqui pra mandar recado, não. Eu tô realmente trazendo pra como eu reagi a isso. A pessoa nem tem vergonha ou nem fica se sentindo insegura de gravar isso, porque, olha, fica documentado, não é verdade? E aí eu penso, isso é pra me desestabilizar? Aquilo chegou naquele dia, a outra Tamires, a não espiritualizada, a imatura espiritualmente, aquilo tinha me acabado o dia. Aquilo tinha me derrubado de uma tal maneira e eu já ia me questionar. Meu Deus, é isso que as pessoas falam de mim na cidade. Olha só, uma pessoa falou... Será que eu não sou isso mesmo? Será que eu não sou isso mesmo? Sabe quando? Eu não me coloquei em questão em nenhum momento. Deus conhece meu coração. Se eu cobro o que eu cobro, é porque eu mereço. Se eu cobro o que eu cobro, é porque eu caminhei até aqui. Se eu cobro o que eu cobro, é porque é o que vale. E eu também sei das minhas ofertas. E compra quem quer. Compra quem quer. Então, mas o que eu quero trazer é o quanto nós estarmos preenchidas dele faz com que a gente haja de uma maneira... E hoje, quando pontualmente, que raramente acontece, eu ajo de uma maneira que, por mais que eu tenha razão, desagrada o Senhor, me dói. E quantas coisas, quando nós somos mundanos, quando a gente está no mundo, a gente normaliza e não dói. Se acostuma a xingar, acostuma a falar palavrão, acostuma a fazer fofoca, acostuma a viver nisso, acostuma a sentar com as suas amigas e falando de fulana e ciclana, acostuma a ficar julgando o trabalho dos outros sem conhecer. A gente acostuma, porque a gente é do mundo, a gente não tem algo que nos preenche, algo para nos basear. Então, assim, essa proximidade com ele mudou muito a minha história. E muitas vezes eu recebo perguntas: ai, Tami, tu é crente agora? Ou tu virou uma beata? Tu se Na verdade, até explicando um pouco isso, eu frequento, né, a igreja que eu frequento até hoje, que é a igreja Sagrados Corações de Jesus, que é a paróquia Sagrados Corações de Jesus, que é a igreja matriz de Barreiros, desde que eu nasci. Os meus avós são do movimento de irmãos desta igreja, e lá fui batizada, e lá, enfim, tudo, e foi lá que eu me casei. E olha como, até um testemunho, como que Deus agiu na minha vida. Eu acho que 99% das pessoas que são do mundo, mas se consideram católicas, quando vão casar, se deparam com curso de noivos, né? E de 2 anos pra cá, mudou na igreja, porque antes, como era o curso de noivos, era um dia, ou uma tarde, ou 2 dias, um final de semana, você ia lá, tal. E quando eu me casei com o meu marido, que foi em setembro de 2022, quando nós fomos fazer o curso de noivos, a gente se deparou com a mudança do curso de noivos, que passou a ser de meses. Toda quarta-feira tem um encontro. Então, são meses, 6 meses, ou agora eu não lembro bem. E este curso de noivos transformou eu me converti, porque hoje eu posso falar que eu sou cristã, que vive como um cristão, que age, eu não sou mais do censo de IBGE. Isso aconteceu no meu curso de noivos. Olha só. E eu agradeço imensamente ao Marcelo e a Carol, se eles estiverem vendo esse podcast, que eles foram o casal que nos deu o curso de noivos, eles são ministros, né, na minha igreja, e eu consegui conhecer um casal real, com problemas reais, não são, sabe, pessoas inacessíveis, que viviam a palavra, que tinham os filhos, né, dentro da igreja, e com eles nasceu dentro do meu peito uma vontade de ter os meus filhos e de ter uma família que vive a igreja. E toda vez que eu vou na missa e o Padre CD me chama todas as crianças no altar para abençoar os adultos, toda vez que eu olho para aquele altar eu penso, como eu quero ver os meus filhos nesse altar. Então, assim, Deus transforma... Eu realmente me converti. Então, como que isso aconteceu? Foi exatamente assim. Então, já faz 2 anos que eu venho buscando. E o meu marido também. A gente se encontrou nesse curso. E meu marido fala isso para as pessoas. Todo mundo deveria passar por um curso desse e jamais casar antes de um curso desse. Um curso que a gente senta para conversar com esse casal que apoia. Como você pretende educar o seu filho? Como que você pretende? Será que pretende educar da mesma maneira? O que está se imaginando da vida após o casamento?
Porque aquilo que não é falado, não tá colocado na mesa, não é combinado. A gente vai resolver essa desavença depois de casar? Então, o curso realmente, assim, foi Preparou vocês. Preparou. A gente casou com tudo falado em relação a dinheiro, em relação à educação dos filhos, em relação à vida após o casamento. Então, inclusive, eu acho... Agora, não, né, sendo tendenciosa em relação à igreja específica católica, mas eu nem sei como funciona na igreja evangélica isso, mas assim, eu achei incrível eles terem mudado o formato do curso e fazer um curso mais longo. E às vezes as pessoas falam, porque pra casar na igreja católica é muito difícil casar na igreja. Não é que é difícil, é que eu acho que realmente existe uma preocupação de fazer os casais casarem... Se unirem de verdade, Se unirem de verdade. Porque senão daqui a pouco vai entrar pro IBGE das separações. Exatamente. Então, explica, né, o curso explica muito sobre o porquê manter o casamento até o fim, porquê ser uma aliança que não se desfaça. Então, enfim. E aí depois veio vindo, aí eu comecei a frequentar a igreja, e aí, né, enfim, eu vou toda semana, mas também já me conscientizei de que estar simplesmente na igreja é estar simplesmente na igreja, porque como diz o Padre Sedemir, se você vai e entra por aqui e sai por aqui, e você já sai da igreja fazendo fofoca de alguém que você viu na igreja, então... Resolveu nada. Então, eu tenho buscado, e eu acho que no final do ano passado, início de janeiro, eu tomei realmente uma decisão de 2024 ser um ano para conhecer a palavra do Senhor. Porque eu comecei a estar cada vez mais próxima, mas aí, olha só, você vai na igreja e aí o padre, né, vai ter o momento da palavra, e você fica viajando. Eu vou chutar esse dado, 90% das pessoas na igreja tá viajando. Ouve ali a palavra, nem sabe? E aí hoje pra mim, que conheço, que pude né, conhecer a fundo, através do teu curso, eu fico assim, gente, como é que eu vivi os outros 28 anos da minha vida? Eu acho que isso acontece com as pessoas quando elas... Sempre. Eu escuto muito. Ontem de noite eu escutei uma aluna falar isso. Ju, meu pastor, o padre, ela também é católica. Meu padre foi falar sobre uma passagem da Bíblia. Eu vi que tava todo mundo disperso e eu tava ali. Uau, eu aprendi na minha aula essa passagem. É muito especial. Eu acho que... Eu tava falando no curso ontem, quando eu conheço a palavra, é como se escamas dos meus olhos começassem a cair. E eu consigo... É igual quando você, por exemplo, você entra num curso, sei lá, de enfermagem, que é um curso muito específico, muito técnico. Tem que gostar, né? A pessoa entra, aí vem ali aqueles textos pra ler, porque no começo é um monte de teoria. Às vezes você não entende nada, porque ele é muito específico, teórico para aquela área. Quando você está encerrando o curso, você vai lendo aquilo, é tão simples, porque você já sabe aqueles termos que quando você lia, você não fazia ideia do que era. Você fala assim, isso aqui é isso, você já lembra até você praticando, que você já sabe. É a mesma coisa. No começo, você vai... Até na aula é um pouco mais difícil, porque o Antigo Testamento, ele é um pouco mais... denso. E a linguagem dele, né, é um pouco mais difícil, assim. E os livros, eles são muito conectados. Então, não adianta, sei lá, eu pegar lá em Reis pra ler, sendo que eu não entendi nada do que vem antes. Então, eu vou ficar muito perdida nesse cenário. E até para entrar pro Novo Testamento é importante, né, conhecer o Antigo Testamento. Mas aí a pessoa pega e ela fala assim, não entendi nada. O que é esse negócio aqui que tá falando de sacerdote? O que é isso aqui? O que é esse negócio aqui de sacrifício? Expiação, aí já começa que horror. O que é isso? Aí a festa e a Páscoa e não sei o quê. Tá. Quando você começa a entender, de pouquinho em pouquinho, né? Começa a cair as escamas. E aí quando vem uma passagem, nossa, agora eu entendi, tem tudo a ver, fez sentido. Porque vai sendo conectado ao teu conhecimento, né? Então, é um presente. A gente conhecer a palavra, cara, Ju, você é libertador. Que é um presente. Você que é um presente, isso é muito maravilhoso. Gente, vocês viram? Não era marketing, gente, mas o podcast é meu, eu trago quem quiser. Ô, Glória. Gente, eu senti muito no meu coração de trazer a Ju. E Ju, eu ficaria aqui horas. Quem quiser podcast Ju, Ferro, podcast de Jesus. Não tem problema. Quem sabe a Ju não vai ter o podcast dela, não sei. Né? Por que não?
Quem sabe? Por que não? Pra trazer a palavra de uma maneira que, pra mim, né, só você faz. E eu acho que também, aproveitando pra desmistificar, muitas pessoas me perguntam, mas você é católica e faz estudo bíblico, né? Com a Ju, enfim, ela é pastora. E eu acho que você tem um cuidado, não sei se a palavra é cuidado, talvez sim, de trazer a palavra como ela é. E a gente não fala de religiões, a verdade é essa. Então isso também é um ponto importante, assim, eu acho que pra trazer pra quem esteve ouvindo aqui até o final. Como não ouvir até o final, né? Pelo amor de Deus. Olha só tudo que a gente trouxe também nessa mesa. Só pra falar sobre esse assunto, muitas pessoas católicas me agradecem. Porque diz assim, Ju, você traz de uma forma leve e existe hoje uma grande rivalidade, não é hoje, é desde sempre rivalidade entre essas religiões, mas diz você traz com muita sabedoria, não dizendo quem tá certo, quem tá errado, mas o que a palavra de Deus diz. Então, eu me baseio na Bíblia evangélica. Essa Bíblia, ela é diferente da católica, mas essa é a minha verdade, é o que eu conheço, então não tem como ensinar os outros livros. Mas, por exemplo, o que a Bíblia fala? Eu não tô falando da minha opinião, é o que a Bíblia fala. Então, hoje eu posso falar para quem quiser ouvir sobre a Bíblia, porque eu não estou aqui para afrontar a tua decisão, mas dizer o que a Bíblia fala. Se amanhã você vê que o caminho que você está seguindo não condiz com o que você tá, com o que o Espírito Santo está tocando ao teu coração, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem convence. Ele. Não sou eu. Eu não tenho que bater de frente e dizer você tá em pecado. É o Espírito Santo quem tem que te convencer. Porque às vezes a gente tem um marido que passa a vida toda falando pra gente, você tem que mudar isso, você tem que mudar isso. A gente muda. Não, aí de repente a gente vai na igreja, tem um relacionamento com Deus. Aí nosso sexto sentido, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo faz assim, ó. Você é transformada. Por quê? Porque é Ele quem transforma. É Ele quem convence do pecado, do juízo, da justiça. É Ele. Então não tem por que eu ficar falando nada. E de nenhuma religião. A palavra e Jesus não é religião. Não é religião. Então eu quero ensinar a palavra e eu quero levar Jesus. E aí o caminho que você escolher, que o Espírito Santo te conduzir, é a tua decisão. Maravilhosa, Ju, amei essa mesa, você também? Também, muito. Tô muito feliz que você aceitou o meu convite, foi um convite que eu fiz meio em cima da hora, mas lembra que eu falei no áudio, Ju? Eu poderia ter feito esse convite com mais antecedência, mas foi hoje que tocou no meu coração, porque a gente grava uma média de 3 episódios, e eu pensei, a gente trabalha com um lead muito organizado na Ferro, então tem um lead ali de pessoas interessadas em vir participar do podcast, todo mundo sabe, o podcast é um produto da Ferro. E aí eu falei assim, eu não vou vender isso aqui pra ninguém. Eu senti no meu coração de te trazer, Amém. E eu tô muito feliz. Você foi esclarecedora, maravilhosa, serena, professora, pastora, linda, como sempre. Amém. Eu admiro, né, gente? Dá pra ver, mas não tem problema. É verdade. Não tem problema. Linda. Eu não tenho... Há muito tempo na minha vida, eu me desconectei de não mostrar as minhas... Como eu sou, entende? A minha vulnerabilidade, se eu gosto, se faz sentido pra mim, eu vivo a minha verdade. E eu tenho certeza que Deus tem cumprido todas as minhas promessas. Então, se eu estou agradando a Ele, estou no caminho certo, não é verdade? É isso. Muito obrigada. Gente, espero que vocês tenham gostado. Ju, teu Instagram, para quem quiser te seguir, enfim, e ficar conectado como eu. julianacabral.pra. E agora, eu não sei quando vai sair essa edição, mas mesmo que saia um pouquinho depois, a minha próxima turma começa agora em agosto de 2024, é a última turma do ano. Todas as aulas ficam gravadas, então toda semana, na segunda-feira, eu libero uma aula nova. É uma aula de 2 horas, são 30 aulas falando de todos os livros da Bíblia, mostrando o contexto histórico, geográfico, falando da palavra de Deus, para que te dá clareza e até mesmo uma certa confiança para que você possa fazer suas leituras depois disso e continuar tendo esse relacionamento com Deus. Então, mesmo que esse episódio saia um pouquinho depois, corre, me chama e entra para essa turma porque vai valer demais. Maravilhosa. Gente, eu vou dizer...
eu passei 1 hora aqui dizendo tudo que esse estudo transformou na minha vida. E realmente eu acho que o meu propósito, quando eu te chamei, de que era explicar um pouco como é que é, desmistificar um pouco, enfim, né, para as pessoas entenderem um pouco mais em detalhes, porque por mais que a Ju tem um jeito muito, muito sereno, muito cuidadoso de falar deste estudo que é o trabalho dela, né, que ela entrega ali, mas eu queria dar mais voz, então acho que a gente conseguiu, e de qualquer maneira, independente de estudo, acho que a gente, né, falou e distribuiu, né, trouxe mais a palavra do Senhor, e isso já é maravilhoso. Bom, vocês já têm o Instagram da Ju, se quiserem segui-la. Se fez sentido pra você, deixe seu comentário, a gente gosta, né, de ouvir. Se tem dúvidas, a Ju também pode tirar dúvidas. E se inscreve no canal, a gente tem episódios recorrentes aqui do nosso Ferro Talk. Hoje um pouco diferente, não foi muito de marketing, mas foi muito de Deus, e é isso que importa. Amém. Ju, obrigada. Obrigada. Deus te abençoe grandemente. Amém. Amém. Tchau, gente.